Only be, only be, all things are only be, only be, only be. All things are only. The will of the Lord for certain things to happen at times. A vontade do Senhor para certas coisas acontecerem às vezes. We went to Denver just recently and returned. I believe I want to report the meeting. It was one of the best meetings I've had in years. Nós vamos a Denver bem recentemente e foi um dos melhores encontros que eu tenho tido há anos. We had a marvelous time. Nós aproveitamos muitíssimo. Somewhat a little over 2,000 gave their hearts to Christ, besides those who received the baptism of the Holy Spirit. Um pouquinho mais de 2.000 entregaram o coração a Cristo, além daqueles que receberam o batismo do Espírito Santo. Besides great signs and wonders that our dear Lord Jesus did in the midst of the people there in Denver. Além de grandes sinais e maravilhas que nosso querido Senhor Jesus fez no meio do povo ali em Denver. We had a marvelous outpouring and a great coming together of the people. Eles tiveram um maravilhoso derramamento e uma grande reunião das pessoas. We started off with around 5,000 to begin with. Nós iniciamos com aproximadamente 5.000 para começar. We had the Mammoth Gardens. E nós usamos o Mammoth Gardens. On the third night, there wasn't even any room for people to stand in a place. E na terceira noite não havia nem mesmo lugar para as pessoas ficarem de pé no local. Had such a wonderful time of the 5 nights. Aproveitamos tanto proveniente das 5 noites. We left there to go to Canada, boy and I. Nós saímos dali para irmos ao Canadá, o filho e eu. We got up into the mountains and come a snowstorm. E nós subimos até as montanhas e veio uma tempestade de neve. I guess you've heard of it over your radio. Eu suponho que vocês ouviram isto em seu rádio. Some 188 people perished in it. E umas 188 pessoas pereceram nela. And we were stuck in a snowdrift for several days up there in the mountains. E nós ficamos presos em neve acumulada pelo vento por vários dias ali em cima nas montanhas. And our meeting passed by and we had to come back home now before we leave again. E nosso encontro passou e nós tivemos que voltar para casa agora antes de sairmos novamente. So we believe all that was maybe for the will of God, that it'll be a better meeting and something else. De modo que nós cremos que tudo foi possivelmente pela vontade de Deus, que haverá um encontro melhor e alguma outra coisa. He had something lined up for us that we don't know. Ele tinha algo arranjado para nós que não sabemos. We walk kind of in a dark world, but not in darkness. Nós, de certo modo, andamos em um mundo de trevas, porém não em trevas. Amen. We just follow as the light goes and we follow the light. Nós simplesmente seguimos à medida que a luz vai, então nós seguimos a luz. And our Heavenly Father perhaps had something that we know nothing about. E nosso Pai Celestial talvez teve algo do qual nós não sabemos nada. There might have been some danger laying up there. Talvez houvesse algum perigo que se encontrava ali em cima. Or again, He might be working on somebody to bring. Ou novamente, Ele talvez esteja operando para trazer alguém. You see, God can just work on one person like that. Veja, Deus pode simplesmente operar em uma pessoa assim. He changed a whole nation just for that one person to get them in. Ele muda uma nação toda apenas por essa única pessoa para trazê-los. And so we know it was all for God's good glory. E deste modo sabemos que foi tudo para a boa glória de Deus. And we thank Him for it and for protecting us. E nós agradecemos a Ele por isto e por nos proteger. As many E houve muitos que nós... Billy and I
helped pick them up along the road and things like that of people that were crashed and everything. Billy e eu ajudamos a apanhá-los junto à estrada e coisas assim, de pessoas que foram acidentadas e tudo mais. But we come through without any trouble. Porém, nós passamos sem nenhum problema. We got off the road once, but that was just for a few moments. Nós saímos da estrada uma vez, porém isso foi apenas por alguns momentos. And some man up there on a ranch come down and pulled us out with a tractor. E certo homem ali em cima, num rancho, desceu e nos tirou com um trator. Just sliding, it's very slick. Simplesmente deslizando. Estava muito escorregadio. And it was one of the things that they hadn't had for. E foi uma das coisas que eles não tinham tido por... Old timers couldn't remember of ever having a storm like that in that country at that time of year, around up Montana. Não podiam, os veteranos não podiam se lembrar de alguma vez terem tido uma tempestade como aquela naquela região, naquele tempo do ano, Roundup, Montana. And we was, E nós estávamos... we know that anything real outstanding like that, our Lord had His hand in there somewhere. Nós sabemos que qualquer coisa verdadeiramente sobressalente como essa, a mão do Senhor esteve nisso em algum particular. It was for some purpose, for our good. Foi com algum propósito para o nosso bem. For our good. That's what it was. Para o nosso bem, isso é o que foi. And so I called Brother Neville after I got back, and I said, I'm going to be home Sunday. E deste modo eu liguei para o irmão Neville depois que eu voltei e eu disse, eu vou estar em casa domingo. And if you'd like for me to come down and maybe have Sunday school, why, all right. E se o irmão desejar que eu desça e talvez fique com a escola dominical, ora, está bem. And I said, then I'll be very happy to get to. E eu disse, então eu ficarei muito feliz de ir. He said, why, sure, Brother Bill. Ele disse, ora, sem dúvida, irmão Bill. They were always so happy for you come. Disse, nós sempre ficamos tão felizes quando o irmão vem. A great big open heart and welcome like that, and I put it on his radio program yesterday. Com um enorme coração aberto e cordial como esse, e colocou isso em seu programa de rádio ontem. So we're thankful for all these things. De maneira que nós estamos agradecidos por todas estas coisas. And this morning now, being Mother's Day, E esta manhã, agora sendo o Dia das Mães, most people, you hear Mother Day sermons everywhere. a maioria das pessoas, vocês ouvirão sermões do Dia das Mães em todo lugar. People speaking of mother, which I think is wonderful. Amen. E pessoas falando de mãe, e eu penso que é maravilhoso. I'll leave that for the rest of the service. Deixo isso para o restante do culto. This morning I announced that a subject of the invasion of the United States. Esta manhã eu havia anunciado que um tema de a invasão dos Estados Unidos, That I want to speak on, sobre o qual eu desejava falar, which you probably heard your radio broadcast, o qual vocês provavelmente ouvirão em seu programa de rádio, and you'll hear plenty of them today. e vocês ouvirão muitos deles hoje. And there'll be a Mother's Day sermon perhaps tonight in the services. E terão sermão do Dia das Mães, talvez hoje à noite, nos cultos. And so I thought this morning I would announce the invasion. E deste modo eu pensei esta manhã que eu anunciaria a invasão. I spoke on it in Denver. Eu falei sobre isto em Denver. Here, not exactly from the approach I aim to give it this morning, if God willing. Aqui, não exatamente da maneira de abordar que eu estou para dar a isto nesta manhã, querendo Deus. And it had a wonderful time with it. E isto aproveitamos muito com isto. The Lord just did bless in a wonderful way. O Senhor simplesmente abençoou de maneira maravilhosa. It kind of sometimes gives us E isto, de certo modo, algumas vezes nos dá you have to be shook just a little bit to realize what it's all about, don't we? Sometimes.
Você tem que ser sacudido apenas um pouquinho para compreender do que se trata tudo isso. Não temos algumas vezes? We pray that God will do it. E nós oramos que Deus o faça. And by the way, up there when we got through, E a propósito, lá quando nós terminamos, the businessman of Denver was the one sponsored the meeting. os homens de negócio de Denver foram os que patrocinaram o encontro. And it was a little different sponsor than I'd ever had before. E foi um patrocínio um pouquinho diferente dos que eu já tive antes. And usually ministers, when they sponsor the meeting, they say, "Did you announce it?" E normalmente os ministros, quando eles patrocinam o encontro, eles dizem: você anunciou isto? Yep, to the church. Sim, para a igreja. That's just about it. That's shepherds. E fica nisso. Os pastores são assim. They want their flock to know about it. Eles desejam que o seu rebanho saiba disso. That's just about it. That's their business. Isso é exatamente esse é o negócio deles. But the businessmen were a little different. Porém, os homens de negócio foram um pouquinho diferentes. They wanted the world to know about it. Eles desejavam que o mundo conhecesse sobre isto. So they just flung out about $3,000 or $4,000 worth of advertisement on all streetcars, taxi cabs, all bumpers of cars and everywhere. Assim que eles simplesmente soltaram aproximadamente 3 ou 4 mil dólares em anúncios em todos os bondes, táxis e todos os para-choques de carros e em todo lugar. We had a wonderful time. Nós aproveitamos muito. After the service was over, they called me one side, Depois que o culto terminou, eles me chamaram a um lado. said, "Brother Branham, what can we do for you now? O que nós podemos fazer pelo Senhor agora? What do we owe you?" O que nós devemos ao Senhor? I said, "Well, of course nothing." Eu disse, ora, naturalmente que nada. I said, "You owe me nothing." Eu disse, vocês não devem nada a mim. I said, "You can pay my hotel bill down here if you wish to." Eu disse, vocês podem pagar a minha conta do hotel aqui embaixo se vocês desejarem. Oh, we want to do something for you. Oh, nós desejamos fazer algo para o Senhor. I wouldn't take nothing from them. E eles não. Eu não aceitaria nada deles. So the manager called them around. He Deste modo, o administrador os chamou em volta. said, "I believe he kind of likes to hunt and fish, doesn't he?" Ele disse, eu creio que ele, de certo modo, gosta de caçar e pescar. Não gosta? I said, "Yes." Disseram sim. So one of the businessmen had a ranch up there, and De modo que um dos homens de negócio tinha um rancho lá. he said, "I'll just make him a present of that." E ele disse, eu simplesmente farei para ele um presente disso. When Mr. Moore went up to see it, Bem, o Sr. Murray foi lá para vê-lo he had to go back about 35 miles by horseback. e ele teve que se afastar quase 35 milhas, 56 quilômetros, a cavalo. I said, Eu disse, Mr. Moore said, "I'd like to see Sister Branham sitting on a horse going back to that." o Sr. Murray disse, eu gostaria de ver a irmã Branham sentada em um cavalo até chegar nele. So Deste modo, after that, they went over there to a homestead place at Silver Plume, Colorado. Porém, depois disso, entretanto, eles foram lá a um lugar de propriedade rural em Silver Plum, Colorado. This is supposed to be on this side now. Isto deve estar neste lado agora. And they bought a little ranch over there E eles compraram um pequeno rancho bem ali and putting up a 5-room home over there for me now. e estão construindo uma casa de 5 cômodos bem ali para mim agora, At the Silver Plume, Colorado, which is right in the heart of the mountains. também em Silver Plum, Colorado, qual está no meio das montanhas. So you fishermen, I guess it's a good time. Deste modo, vocês, pescadores, eu suponho que é um bom tempo. So it'd be a good place to relax and after the meetings and things, if God permits, that's up to Him. You see, Assim que é um bom lugar para relaxar, e quando depois dos encontros e coisas assim, se Deus permitir, isso depende dele. Veja. wish now to draw our attention to the Word.
Eu desejaria agora chamar a nossa atenção para a palavra. And I just love the Word, the living Amen. Word of God. E eu verdadeiramente amo a palavra viva de Deus. It's inside the Word is the life. Isto é o lado de dentro da palavra, é a vida. Now the word letter killeth, but the Spirit giveth life. Amen. Agora, a palavra letra mata, porém o espírito da vida. And life is in the Word because it's the Word of God. E a vida está na palavra porque é a palavra de Deus. Life lays in its Word. A vida se coloca em sua palavra. Like if I told you, I give you, Como se eu lhe dissesse, eu lhe dou. you say, I'm hungry this morning, Brother Branham. Você diz, eu estou com fome esta manhã, irmão Branham. Would you give me $5? O senhor me daria $5? I'd say, I will. Eu diria, eu darei. Now there's just as much life in that as there is in my promise. Agora, há exatamente tanta vida nisso quanto há em minha promessa. That's the same way it is by God. É dessa mesma maneira que é por Deus. When God promises anything, then what God is, His, Quando Deus promete qualquer coisa, então, o que é sua, He's got to be in His Word. See? ele tem que estar em sua palavra. Está vendo? This Word is worth no... Esta palavra não vale. This Word is just the same as God. Esta palavra é justamente a mesma que Deus. It is God. Amen. Ela é Deus. Your Word is what you are. Sua palavra é o que você é. It's your bond, we used to call it. Isto é sua obrigação moral, nós costumávamos chamar. Your bond is your Word. Sua obrigação moral é sua palavra. If we can't take your Word, then I can't have confidence. Se nós não podemos tomar a sua palavra, então eu não posso ter confiança. But if I can take your Word for anything, then it's a man of honor. Porém, se eu posso tomar a sua palavra para qualquer coisa, então é um homem de honra. And the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See? Amen. E a Bíblia disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. See? Está vendo? Está vendo? And the Word was made flesh and dwelt among us. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós. If we think this, the very earth that we're living on this morning is the Word of God. Se nós pensássemos, é a própria terra sobre a qual nós estamos vivendo esta manhã, é a palavra de Deus. That tree is the Word of God. Aquela árvore é a palavra de Deus. And you, your body, is the Word of God. E você, o seu corpo, é a palavra de Deus. God spoke it into existence like that. Deus falou para que existisse assim, Made it from nothing which had nothing. fez isto do nada, o que não havia nada. Did you ever notice the human life where it come from? Você já chegou a reparar a vida humana de onde ela vem? One little cell, so small that a human eye couldn't see it. Uma pequena célula, tão pequena que um olho humano não poderia vê-la. Only through a great, powerful glass. Somente através de uma grande lente forte. And out of there come a 150, 200-pound man. E dali vem um homem de 68 quilos, 200 libras, 90 quilos. Where did it come from? See? De onde veio? Está vendo? God just spoke it, and it just started by nature growing, and there it produced just exactly. Deus simplesmente falou e simplesmente começou por natureza crescendo e ali produziu perfeitamente. He spoke every tree, everything into existence. Ele falou para que cada árvore, tudo existisse. And it's such a wonderful, wonderful thing this morning to view the Word of God. E é uma coisa tão, tão maravilhosa esta manhã considerar a palavra de Deus. Now, this morning in the Old Testament, turning over to Chronicles, Agora, esta manhã no Antigo Testamento, virando em Crônicas, I've been just a little bit upset while you're turning now to Chronicles, the 18th chapter. eu tenho estado apenas um pouquinho indisposto, enquanto vocês estão virando agora em Crônicas, capítulo 18, Just a little tired, but if the Lord willing, apenas um pouquinho cansado. Porém, querendo o Senhor,
I'm not sure. We'll know more Wednesday night. Eu não tenho certeza, porém nós saberemos mais quarta-feira à noite. If the Lord willing and the church feels led that way, E a igreja sentindo-se guiada dessa maneira, I like to have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. eu gostaria de ter quarta, quinta, sexta, sábado e domingo As a revival here, just a teaching revival from the Word. como que um reavivamento aqui, apenas um reavivamento de ensinamento da palavra. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, just teaching on the Word. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, apenas ensinamento sobre a palavra. Not healing services, but teaching. Não cultos de cura, porém ensinamento. Maybe the Lord will lead us that way. Talvez o Senhor nos guiará dessa maneira. And then E então nós, I just love to be with you and have the fellowship around the Word with you. eu simplesmente amo estar com vocês e ter companheirismo em volta da palavra com vocês. Thank you very much for that fine, wonderful amen. Muito obrigado por esse excelente amém maravilhoso. Now, in the 18th chapter of Chronicles, Agora, no capítulo 18 de Crônicas, and beginning with the 12th verse, we wish to base our thoughts just for a little while on this vital subject of the day. e iniciando com o versículo 12, nós desejaríamos basear nossos pensamentos apenas por um pouco de tempo sobre este tema vital do dia. Second Chronicles, I beg your pardon. Segundo Crônicas, queiram me perdoar. Second Chronicles 18:12. Segundo Crônicas 18:12, And we'll read a portion of it here. e nós leremos uma porção disto aqui, And see what our Lord will have us to know. e veremos o que o Senhor deseja que nós fiquemos sabendo. And the messenger that went to call Micah spake to him, saying, Behold, the words of the prophets declare good unto the king with one assent. O mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com reis. Let thy word, therefore, I pray thee, be like one of theirs, and speak thou good. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. And Micah said, As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. And when he was come to the king said unto him, Micah, shall we go up to Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-emos? And he said, Go ye up and prosper, and they shall be delivered unto your hand. E ele disse: Subi, e prosperareis, e serão dados à vossa mão. Now, to base our thought for a few moments, just one word to him again on this. Agora, para basear nosso pensamento por alguns momentos, apenas uma palavra para com ele novamente sobre isto. Our Heavenly Father, with grateful hearts we approach Thee just now in behalf of lost souls. Nosso Pai Celestial, com corações agradecidos, nós nos aproximamos de Ti neste momento em benefício das almas perdidas, Behalf of those who are needy. em benefício daqueles que estão necessitados, In behalf of the church. em benefício da igreja. May the Holy Spirit get into the Word quickly now, we pray. Em que o Espírito Santo possa entrar na palavra rapidamente agora, nós oramos. Take it right straight to every heart here that has need. Conduze-a diretamente para cada coração aqui que tem necessidade. And when He delivers His message of the power of the Word into the heart, may we all prosper by it this morning. E quando Ele entregar a sua mensagem do poder da palavra dentro do coração, que todos nós possamos prosperar através dela esta manhã. Going, leaving the tabernacle, rejoicing Indo, deixando o tabernáculo, regozijando and praising God, saying our hearts burns within us because of His presence.
e louvando a Deus, dizendo: nossos corações ardem em nós por causa de sua presença. For we asked it in His name. Amen. Pois nós pedimos isto em seu nome. Amém. Our scene bases this morning on a tragic. Nossa cena se baseia esta manhã em uma trágica. And the Old Testament to me is always a shadow or a forecasting of the New Testament. E o Antigo Testamento para mim é sempre uma sombra ou um prenúncio do Novo Testamento. Many times someone has said, Brother Branham, why is it you always take the Old Testament? Muitas vezes disseram: irmão Branham, por que é que o senhor sempre toma o Antigo Testamento? Nearly always taking a text, you'll go back to the Old Testament. Quase sempre tomando um texto, o senhor volta ao Antigo Testamento. I do it because I like typology. I like. Eu faço porque eu gosto de tipologia. Eu gosto. My education is very limited, as all know. Minha instrução é muito limitada, como todos sabem. And the only way that I know to be somewhere near right is to see what the pattern was. E a única maneira que eu sei para que esteja próximo do certo é ver qual era o modelo. To look off the blueprint and see what it was. Examinar a planta e ver o qual era. And then I know what that was will be something similar to what this is here because it's just the shadow of it. E então eu sei o que isso era, será um tanto semelhante ao que isto é aqui, porque é simplesmente a sombra deste. And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did. E eu sempre olho ao Antigo Testamento para ver o que os filhos de Israel fizeram. See what the punishment of sin was. Ver qual era a punição do pecado. See what the justice of the prophets was. Ver qual era a justiça dos profetas. See what all those things were. Ver o que eram todas aquelas coisas. And then I'll have an idea what this is here, which is foreshadowing what will be in the general wind-up at the end. Então eu terei uma ideia do que isto aqui é. Qual tem prefigurado o que será no desfecho geral do fim. During this time there had been a great thing happened to Israel. Durante esse tempo houve uma grande coisa que aconteceu em Israel. It was in the darkness of its midnight. Ele estava nas trevas da sua meia-noite. In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, No Antigo Testamento, querendo o Senhor, através nos cultos futuros, I'd like to show how that the 7 church ages typed out in the Old Testament. eu gostaria de mostrar como que as 7 eras da igreja tipificavam no Antigo Testamento. How that they began just exactly like at the beginning of the church ages of the Gentile church. Como que elas começaram precisamente como no princípio das eras da igreja gentia And went right down through a similar dark age e desceram diretamente através de uma era negra semelhante and come out into the glorious time of Pentecost e entraram no glorioso tempo de Pentecostes at the falling of the Holy Spirit in the early church and the Jewish dispensation. na caída do Espírito Santo na igreja primitiva, na dispensação judaica. Then going through another period of the Gentile church through a dark age and then coming out again into the millennium at the end. Então passando por um outro período da igreja gentia, através de uma era negra e então saindo novamente ao milênio no fim. Now, how that back in the middle centuries there, this great king Ahab came up in power. Agora, como que ali nos séculos médios, este grande rei Acabe surgiu em poder. And he was kind of riding on the reputation of the other Israelite kings. E ele estava, de certo modo, andando sobre a reputação de outros reis israelitas. Which was Qual era Ahab himself was kind of a borderline believer. Acabe, ele próprio era, de certo modo, um crente fronteiriço. I've often referred to him that way because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence.
Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa maneira, porque ele ficava parte do tempo neste lado do muro, parte do tempo naquele lado do muro. You can never know where to stand a man that's unstable like that. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim. Or a person that professes to be a Christian and that unstable, you don't know what to do about the person. Ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável, não se sabe o que fazer com respeito à pessoa. Today they're Christian, tomorrow you don't know where they're at. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão. In church today they're rejoicing and singing and praising God. Na igreja hoje estão regozijando e cantando e louvando a Deus. And tomorrow out drinking, carousing, running around. E amanhã por aí bebendo, farreando, comendo por aí. Then that type of a person is hard to do anything with. Logo é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. I remember as a boy, once we had an old horse. Eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo That he used to jump the fences all the time. qual costumava saltar as cercas todo o tempo. And I guess many of you men at my age would know back in the horse days, buggy days. Eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, dias da charrete. I've come a many times right down this street here driving a horse and buggy myself. Eu vinha muitas vezes diretamente esta rua abaixo aqui conduzindo um cavalo e charrete eu mesmo. I'm 45. Eu tenho 45 anos. So they remember this old horse would put a yoke on his neck like you would a cow. Deste modo, eles, lembre-se, este velho cavalo, nós colocávamos uma canga em seu pescoço, como se faria com uma vaca, To keep him from jumping the fence. para impedi-lo de pular a cerca, And he'd jump anyhow. e ele, mesmo assim, pulava. And he would hang that yoke and turn him around and so forth. E ele girava essa canga e se virava ao contrário e assim por diante. He'd get over the fence. Ele passava por cima da cerca And one day, e um dia, o que ele... I wondered what was attracting that old fella. Eu me perguntava, o que está atraindo esse velho sujeito? And there's a big sinkhole down there. E havia um grande sumidouro lá embaixo. Now he was standing in alfalfa, high, but he wanted Agora ele estava em alfafa alta, porém ele queria... some blades of orchard grass in a sinkhole. Havia algumas folhas de grama usada para pastagem e um sumidouro. And he jumped that fence and got in that sinkhole where all these wire and glass. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro onde havia todos esses arames e vidros. Where is our dump. Bem, ele estava em nosso depósito de lixo And get in there to get a few mouthfuls of that orchard grass. e entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. And we had to get some more horses and pull him out of that sinkhole. E tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. When he got in there, he got hung up. Quando ele entrou ali, ele se enroscou. And when he stood out there, he was quivering and bleeding. E quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando. And how he was just to get a mouthful or two of that orchard grass. E como ele estava apenas para apanhar um bocado ou outro daquela grama usada para pastagem, When he was standing in alfalfa almost to his knees. quando ele estava em alfafa, quase até os seus joelhos. I've often thought of that picture. Eu tenho frequentemente pensado nesse quadro. A way of a transgressor is hard. Um caminho de um transgressor é difícil. He just wouldn't stay still where he was eating and having a wonderful time. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava comendo e aproveitando muito. But he had to jump the fence and go get all bruised and cut up like that just to get a mouthful of grass of some other different kind. Porém, ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido e cortado daquela maneira, apenas para conseguir um bocado de grama de algum outro tipo diferente. Now that's just about the way people does that jumps the fence of God's pasture. Agora é mais ou menos assim que as pessoas fazem, que pulam a cerca da pastagem de Deus,
Don't you believe that? Vocês não creem nisso? Gets out, go out today, come in Sai hoje, entra. in church having a wonderful time, then tomorrow sell out for something like that. Está na igreja, tendo um maravilhoso tempo, logo amanhã se vende por algo assim. It makes it very hard. Isso fica muito difícil. Ahab was more or less that type of a person. Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa. Every way the wind blowed, Ahab had his sails set. De toda maneira que o vento soprava, Acabe tinha sua vela içada, It was on this side or that side. fosse desse lado ou daquele lado. His marriage got him all messed up with a little woman, which is a little princess, a king's daughter. Seu casamento o atrapalhou completamente com uma mulherzinha, qual era uma princesinha, filha de um rei, A Jezebel, uma Jezabel. very pretty to look at, very beautiful woman. Muito bonita de aparência, mulher muito bonita, But in her heart she was wicked, porém em seu coração ela era perversa. and she was an idolater. E ela era uma idólatra. And she caused all Israel. E ela fez com que todo Israel... Now, how I would like to border there just for a few minutes. Wasn't getting into the core of this on motherhood. See, there. Agora, como eu gostaria de tocar nisso apenas por alguns minutos, nós ficarmos e entrar no âmago disto sobre maternidade. Veja ali. And when a man starts to get married, the type of a girl, woman that he... E quando um homem parte para se casar, o tipo de moça, mulher que ele... It's more than just look at beauty. é mais do que apenas olhar na beleza. You've got to get somebody both soul and body joined together. Você tem que ter alguém, tanto alma como corpo, unidos. Somebody that's really going to be your friend and pal. Alguém que verdadeiramente vá ser sua amiga e companheira, That'll stick with you through thick and thin. que perseverará com você em qualquer ocasião. Now, but Ahab, he just fell afar because she was pretty, I suppose, and Mary, Agora, porém, Acabe, ele apenas se enamorou dela porque ela era bonita, eu suponho, e se casou. could be nothing else about her because of wicked as she was. Não poderia ser nada mais com ela, por causa de tão perversa que ela era. And she come over there, E ela foi ali. and then, of course, being wrapped up with her like that and loved her, E então, naturalmente, estando envolvido com ela, sim, a amava. why he caused all Israel to sin and to go against God. Ora, ele fez com que todo Israel pecasse e fosse contra Deus, And to tear down the altars of God, build up the altars of Baal. e destruísse os altares de Deus, edificaram os altares de Balaim, And they had Baal worship all through Israel at the time. e tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Now, his wife had caused righteous Naboth. Agora, ele tinha sua esposa e havia feito com que o justo Nabote, Many of you has read of him. muitos de vocês leram sobre ele, How he took his garden by deceit, swore a lie, and had false witnesses against him. como ele tomou o seu jardim através de engano e jurou uma mentira e houve falsa testemunha contra ele, Because she wanted to do something for her husband porque ela queria fazer algo pelo seu marido and killed a righteous man in order to get a garden adjoining close to the palace land. e matou um homem justo com o fim de conseguir um jardim que ficava perto da terra do palácio. All this God was looking down. Tudo isto Deus estava olhando. So the prophet Elijah, which was a great, mighty servant of the Lord, Deste modo, o profeta Elias, o qual era um grande e poderoso servo do Senhor, prophesied and told Jezebel what would happen to her. profetizou e disse a Jezabel o que aconteceria com ela. And he told Ahab that the dogs would lick his own blood. E ele disse a Acabe que os cães lamberiam o seu próprio sangue. Now, when God has said anything, Agora, quando Deus tem dito qualquer coisa, of course, them days, the direct word of the Lord came through the prophet.
Naturalmente, naqueles dias, a palavra direta do Senhor vinha através do profeta. God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets, in this last day through His Son Christ Jesus. Amen. Deus, em tempos diversos e em diversas maneiras, falou aos pais através dos profetas, neste último dia, através do seu Filho, Cristo Jesus. So this is the Word. Amen. Deste modo, esta é a palavra. And if anything's contrary to that, leave it alone. See? E se qualquer coisa é contrária a isso, não se envolva com ela. Está vendo? Now, secondarily, He speaks today through the prophet, the seer, and so forth. Agora, secundariamente, ele fala hoje através do profeta, o vidente, e assim por diante. But first is this, the Word. Amen. Now, porém, primeiro é isto, a palavra agora. and Ahab had done this wickedness, E Acabe havia feito esta iniquidade, and he went on, e ele seguiu adiante. God blessing the people for many years. Deus havia abençoado o povo por muitos anos. And finally, Jehoshaphat was king over Judah, while Ahab was king over Israel. E finalmente, Josafá era rei sobre Judá, enquanto Acabe era rei sobre Israel. And then Jehoshaphat was a righteous man. E então Josafá era um homem justo. He was the son of Asa. Ele era o filho de Asa. Asa was a righteous man. Asa era um homem justo. And he tore down all the altars of idols, built up the altars of Jehovah. E ele destruiu todos os altares dos ídolos, edificou os altares de Jeová. And they having a revival, as it was up in Judah. E eles a terem um reavivamento, por assim dizer, em Judá. And then, after a while, Jehoshaphat, Aí então, depois de um tempo, Josafá, o Ahab brother, sent up and he found out another piece of land in Syria. Acabe, melhor dizendo, mandou ir e ele encontrou um outro pedaço de terra na Síria That he thought belonged to him, and he thought he'd go get. que ele pensou que pertencesse a ele, que ele pensou em conquistar. So he asked this Jehoshaphat if he would come and make an alliance with him. Assim ele perguntou a este Josafá se ele queria vir fazer uma aliança com ele. Of course, there is a great danger now. See? When you've seen this great king, Ahab, down there, E naturalmente há um grande perigo agora, vejo, quando eles viram este grande rei, Acabe ali, and you've seen this great one up here, Jehoshaphat, e eles viram este grande rei aqui, Josafá, one of them a lukewarm, the other a spirit-filled man. um deles um morno, o outro um homem cheio do Espírito. Watch how you make your alliance. Observe como você faz a sua aliança. Watch what you're doing, how you yoke yourself up with unbelievers. Observe o que você está fazendo, como você se une com os incrédulos. Keep yourself clean, especially in the day that we're living. Mantenha-se limpo, principalmente no dia em que estamos vivendo. I believe, church, without a shadow of doubt. Eu creio, igreja, sem nenhuma sombra de dúvida. This is burned on my heart. Isso tem queimado em meu coração. That's the reason I'm looking for these 5 nights soon. Essa é a razão que eu estou esperando estas 5 noites. Logo, To once more, before it happens, give this church a third combing through the Bible. para uma vez mais, antes que isso aconteça, darmos a esta igreja uma pesquisada completa através da Bíblia. We're living in the shadows of the time. Nós estamos vivendo nas sombras do tempo. It could happen any time. Isto poderia acontecer a qualquer tempo. When we see the times come for things to take place, Quando nós vemos os tempos chegarem para as coisas acontecerem, the very wickedness of the enemy, a própria perversidade do inimigo, the very powers. os próprios poderes, We look at these snowstorms and everything happening.
Nós olhamos para estas tempestades e neve e tudo mais acontecendo, all these pestilence, all different things. todas estas pestilências, todas as diversas coisas. That's all caused by these interruptions of firing these bombs and things. Isso é tudo causado por estas interrupções ao disparar estas bombas e coisas assim. You're getting things all mixed up here, Eles estão atrapalhando completamente as coisas aqui. and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. Eles estão molestando o grande laboratório de Deus para cumprir a sua palavra. It's going to happen. Vai acontecer. So the man of sin rising up, power so deceitful. Deste modo, o homem do pecado se levantando, poder tão enganoso. My, Que coisa! I heard a minister this morning, a spirit-filled man, Eu ouvi um ministro esta manhã, um homem cheio do Espírito, taking the mark of the beast and saying that the Antichrist was Russia. tomando a marca da besta e dizendo que o anticristo era a Rússia. What an error. Que erro! Russia has nothing to do with it. A Rússia não tem nada a ver com isto. No, sir. Não, senhor. That's scripturally. Isto é bíblico. Now, but notice in this great time that we're living, a warning. Agora, porém, nota este grande tempo que nós estamos vivendo, uma advertência. Now, this Jehoshaphat feeling kind of good because the great king of Israel said, "Come visit me." Agora, este Jeosafá, se sentindo, de certo modo, bem, porque o grande rei de Israel disse, venha visitar-me. And he went down there, E ele foi ali. and they took oxen, sheep, and so forth, done sacrifice. E eles levaram bois e ovelhas e assim por diante, fizeram sacrifício. All the time in Ahab's heart, down there, he was a deceiver. Todo o tempo, ali dentro do coração de Acabe, ele era um enganador. Because he was not worshiping that Porque ele não estava adorando isso. or offering those sheep and things with a true heart. Ou ofertando aquelas ovelhas e coisas com um coração sincero. Because after all, he leaned more to his wife's religion. Porque, afinal de contas, ele se inclinava mais para a religião de sua esposa. And notice, just as Ahab married Jezebel during the time of that great dark age of Israel, E note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel durante o tempo da grande era negra de Israel, he brought idolatry into Israel, a very type of today. ele trouxe a idolatria para dentro de Israel, um verdadeiro tipo de hoje. Just in the dark age, Exatamente na era negra. when we come out through the early apostles, Quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, second round, third round, over into the dark age, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar na era negra, to 1500 years, os 1500 anos. just as Ahab married Jezebel and brought idolatry into Israel, Exatamente como Acabe se casou com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel, so did the Holy Ghost Church marry into isms and brought idolatry back. assim a igreja do Espírito Santo se casou com ismos e trouxe a idolatria de volta. And today it's a form of Christianity. E hoje é uma forma de cristianismo, está vendo? See? Just very dark. Veja, tão escuro. And now it's moved on down each day. E agora tem sido movido até embaixo a cada dia. Each church age moves down to that same thing, to the great climax. Cada era da igreja se move para baixo até essa mesma coisa, o grande clímax. To the lukewarm condition comes. E a condição morna vem. Lukewarm. Laodicean church age. Era morna da igreja de Laodiceia. Oh, what a horrible hour that we're living in. Oh, que hora horrível em que nós estamos vivendo. Listen, I want to confess right here before I go any farther.
Ouça, eu desejo confessar bem aqui antes que eu siga mais adiante. I'm an old-fashioned preacher that's longing to see the old days again. Eu sou um pregador antiquado que ansia ver os antigos dias novamente. I've seen so much of this impersonation, Eu tenho visto tanto desta personificação. Hollywood glamorizing the gospel. I'm so sick and tired of it. Hollywood fascinando o evangelho ao ponto que eu fico saturado disto. Yes, sir. I want to see the old-fashioned. Sim, Senhor, eu desejo ver a antiga moda. I'm afraid we're making Christianity too pretty for people. Eu tenho receio que nós estejamos tornando o cristianismo lindo demais para as pessoas. Danger line. Linha de perigo. Now, Jehoshaphat comes down and thinks, oh, well, this great king of Israel, it'll be all right. Agora Jeosafá vem e pensa, bem, este grande rei de Israel é apenas, nós, estará tudo bem. And right in the midst of all this big glamour, what did he do? E bem no meio de toda esta fascinação, o que ele fez? He made an alliance to go up and to fight the enemy on common grounds. Ele fez uma aliança para ir e lutar contra o inimigo com o mesmo interesse. Because they said we are both the same people, but they wasn't. Porque eles disseram, nós somos ambos o mesmo povo, porém eles não eram. One was a spirit-filled group, the other was a lukewarm group. Um era o grupo cheio do Espírito, o outro era um grupo morno. We're not the same people. No, sir. Eles não são o mesmo povo, não, senhor. You can't have Você não pode ter. darkness, can't have fellowship of light. As trevas não podem ter companheirismo com a luz. The night cannot exist in the presence of the sunlight. Amen. A noite não pode existir na presença da luz do sol. And the most treacherous time there is between the times. E a hora mais traiçoeira que há entre os tempos, Just when the suns are going down or rising up, exatamente quando o sol está se pondo ou nascendo, is the most treacherous time there is. é a hora mais traiçoeira que há. There's not enough vision to see clearly. Your lights won't, your automobile won't show good and clear. Não há suficiente visão para ver claramente. Suas luzes em seu automóvel não iluminam bem claro. It's better to either be dark or light. É melhor ser trevas ou luz. Jesus said, be hot or cold, no lukewarm. Jesus disse, sejais quentes ou frios, não mornos. Just that's the danger line. Exato, essa é a linha de perigo. And now Jehoshaphat, when he come down, E então Josafá, quando ele veio, and then this great alliance was made which did not please God. então esta grande aliança foi feita, a qual não agradou a Deus. And notice, just in the time of his, E note, exatamente no tempo do seu, all the excitement now, I have got favor with this king. todo o alvoroço agora, eu consegui favor com este rei. And I have fellowship with this neighbor. E eu tenho companheirismo com este vizinho. I have, Eu tenho... see, be careful that church. Amen. See? Help us. Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. Está vendo? That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See? Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui, e envolvendo outros. Está vendo? Be careful that what you're mixing up with. See? Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? Come right out and either be for Christ or be against him. See? Saia rapidamente, ou seja, por Cristo, ou seja, contra Ele. Está vendo? Now, this fellow made the alliance and he thought he had done something great. Agora, esse sujeito fez a aliança e ele pensou que ele havia feito algo ótimo. Yet, when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this. Todavia, quando ele disse, não há agora antes que nós possamos ir, nós deveríamos consultar o Senhor sobre isto. Now, Jehoshaphat had enough religion left in him in his mistake. Agora, Josafá tinha suficiente religião de resto dentro dele, em seu engano, That he went down there to this king, que ele tinha ido ali até este rei,
But he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord. Porém, ele tinha suficiente religião de resto nele para pensar: bem, nós deveríamos pelo menos consultar ao Senhor. Now, Ahab was going right on out without saying a word. Agora Acabe estava continuando bem em frente sem dizer nenhuma palavra. Just his own mechanical, physical, human way of doing things. Apenas sua própria maneira humana, física, mecânica de fazer as coisas. I just wonder right here, church, if that hasn't been a lot of times we've made mistakes. Eu simplesmente me pergunto exatamente quanto a esse particular igreja, se isso não tem sido, muitas vezes, nós temos cometido enganos. Figuring it out and say, well, it ought to be this way. Examinando e dizer, bem, deveria ser desta maneira. And we've said it like that. E nós estabelecemos isso assim. I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. That we have set it in a form of I'd say, Hollywood evangelism. Que nós o temos estabelecido em uma forma eu diria, evangelismo de Hollywood. Whole lot about glamour. Muito sobre fascinação. We notice the evangelist comes to the platform today. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje. And my is all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching. Que coisa! Ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação. And things like that, and carries on and acts like a clown in the pulpit. E coisas assim, se comporta de maneira repreensível e atua como um palhaço no púlpito. When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity to make an altar call by. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. That's right. Isso é correto. That's the reason the world's got in the lukewarm condition today that it's in. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. I wonder today. Eu tenho minhas dúvidas hoje. It's just today. Já é exato. Hoje The church, we tried to send our boys to school to learn psychology. A igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola para aprender psicologia. And so forth like that to know how to put over a program. E assim por diante dessa maneira, para saber como levar a cabo um programa. To get in the pulpit to arrange our. Para chegar no púlpito e arranjar o nosso. The message is so enticing that it'll catch the people and catch their attention. A mensagem seja tão atraente que ela apanhe as pessoas e atraia a atenção deles. And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something. E muitos grandes psicólogos saem como professores assim, dramatizam e simulam muita coisa. I just wonder when they. E apenas tenho minhas dúvidas quando eles. We are always telling of the beauty and the attraction of the church. Nós estamos sempre lhes dizendo a beleza e a atração da igreja. But we fail to tell them. Porém, nós falhamos em lhes dizer. He that will follow me, let him deny himself, pick up his cross and follow me. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in. Eu me pergunto se nós temos tornado a beleza da igreja linda demais para o sujeito que entra. For instance, the Baptist Church today's got a slogan, 1 million more in 44. Por exemplo, a Igreja Batista hoje tem um slogan, mais 1 milhão em 44. Taking in members by the thousands and the tens of thousands, unconverted, just people who walk in and join the church. Aceitando membros aos milhares e às dezenas de milhares, inconversos, apenas pessoas que entram e se unem à igreja. And it's an endearment to the Church of Jesus Christ to take such members in. E isto é um endividamento para a Igreja de Jesus Cristo em aceitar tais membros. They still drink, they still smoke. Eles ainda bebem, eles ainda fumam. They still gamble, they still lie. Eles ainda jogam, eles ainda mentem.
They come to the church expecting to be entertained by a bunch of Hollywood evangelists that gets up and put on a lot of glamour. Eles vêm à igreja esperando ser entretidos por um grupo de evangelistas de Hollywood que se levantam, simulam muita fascinação. A lot of big instruments setting up and down on the platform. E muitos grandes instrumentos colocados de um lado para o outro da plataforma. When they ought to have an old-fashioned God crying out altar call down there. Quando deveriam ter um apelo antiquado ao altar, clamando primeiro por Deus ali. Where men and women don't come to glamorize or to run up and act a clown. Onde homens e mulheres não viessem fascinar, ou correr e atuar como palhaço. But to get out the altar and realize that the death of Jesus Christ there. Porém que se ajoelhassem no altar e compreendessem aquela morte de Jesus Cristo ali. That died for them, that they're getting back sincere with God again. Que morreu por eles, que eles estão voltando a ser sinceros com Deus novamente. I wonder if we're not living in that kind of a time. Eu me pergunto se nós não estamos vivendo nesse tipo de tempo. When we take great evangelists, like many that's crossing the lands today, great known evangelists who study psychology. Quando nós tomamos grandes evangelistas, como muitos que estão cruzando as terras hoje, evangelistas de grande renome que estudaram psicologia, and attract the people to the church. E atraem as pessoas para a igreja. But after you once get them into the church, then what you going to do to them? Porém, depois que uma vez as tem na igreja, então o que se vai fazer para elas? What are they going to happen after they get into the church? O quê? O que lhes vai acontecer depois que elas entrarem na igreja? Just join the church, they go back with the same sin and the same desire that they come into the church with. Apenas se unem à igreja e voltam com o mesmo pecado e com o mesmo desejo com o qual elas entraram na igreja. They go back the same way. Elas voltam da mesma maneira. And that's the reason today the world looks on and says, well, if that man got religion, if this person got religion. E essa é a razão hoje que o mundo olha e diz, bem, se esse homem tem religião, se esta pessoa tem religião, I'm afraid we've made it too easy. Eu tenho receio que nós tornamos isto muito fácil. It's I love. Isto é, eu amo. I think joy, certainly I believe that all joy lays in Jesus Christ. Eu penso que gozo certamente, eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. That's right. I believe it's joyful and happy. Isso é correto. Eu creio que é prazeroso e alegre. But remember, brother, it's a way of agony and suffering in the cross. Porém, lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. You must realize that too. That's right. Você deve compreender isso também, isso é correto. I wonder if we haven't painted a little too smooth. Like eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais, um pouco com aparência de fácil demais. I was looking at my wife started out and she put a rose on my coat this morning. Eu estava olhando e minha esposa começou e ela colocou uma rosa em meu paletó esta manhã. She said you ought to wear it. Your mother's a living. Ela disse, você deveria usá-la. Sua mãe está viva. And I said, oh, honey, I don't know. E eu disse, querida, não sei não. Mother's Day is wonderful. O Dia das Mães é muito bom. But that's like the world. They've commercialized the thing. Porém, isso é como o mundo. Eles têm comercializado a coisa. Just merely to sell flowers and things like that. Tão meramente para vender flores e coisas assim. Why, it's a discredit to mother. Ora, é um descrédito para a mãe. Why, my mother's my mother every day of the year. Yes, sir. Not just one day. Ora, minha mãe é minha mãe todo dia do ano. Sim, senhor. Não é apenas um dia. I'll say you love your mother. Eu direi, você ama sua mãe? I sent her a bouquet of flowers last Mother's Day. Eu enviei para ela um buquê de flores no Dia das Mães passado. Well, brother, she ought to be mother every day. Bem, irmão, ela deveria ser mãe todo dia. But it's commercial. Porém, isto é comercial. That flower's pretty. Aquela flor é linda. I love a pretty flower. Eu gosto muito de uma linda flor. I think of that just like I do. Eu penso nisso do mesmo modo que How pretty the flower is. It blooms. Quão linda é a flor.
ela floresce. And it's got fragrance. E ela tem fragrância. And the passerby smells it. The animal comes by, smells it. E quem passa perto a cheira. O animal se aproxima, a cheira. But now look, it's pretty. Porém, agora olhe, ela é linda. Like the church of the Lord Jesus Christ. It's the most glorious thing. Como a igreja do Senhor Jesus Cristo é a coisa mais gloriosa. Divine healings and powers and wonders and signs and miracles and freedom from sin. Cura divina e poderes e maravilhas, e sinais e milagres e liberdade do pecado. It's a beautiful place. É um lugar lindo. But look, if that rose, Porém, olhe se essa rosa. we'll have to come to church like all nature. Nós teremos que vir à igreja como toda a natureza. That rose being pretty, every cow in the country would lick on it if she could. Aquela rosa sendo linda, cada vaca no país a lamberia se pudesse. But nature provided little bandits, a spear sticking out there called thorns. Porém, a natureza proveu pequenas baionetas, pequenas hastes se projetando ali, chamadas de espinhos. And they leave them away. E não mexem com elas. That protects it. That's exactly. Isso a protege, exatamente. And I think today if we haven't got the Word of God sharper than a two-edged sword, E eu penso hoje, se nós não tivermos a palavra de Deus mais aguda do que uma espada de dois gumes, around the beauty of the power of the holiness of God, we're going to let every cow in the country lick on it and call it. nós vamos deixar cada vaca no país selecioná-la e lambuzá-la. Isto a macularia. It'll be an indebtedness to the church. That's right. Isto será um endividamento para a igreja, isto é correto? I think today what we need is more old-fashioned, God-called ministers. Eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros antiquados, chamados por Deus, Raw, maybe not with much education, rudes, talvez sem muita instrução, but it'll bring the people down to an altar and they're agonized, not with a joy and laughing and popping chewing gum and put their name on a paper. porém que tragam as pessoas até um altar e ali agonizarem, não com uma alegria e rindo, estourando chiclete e colocar os nomes deles num papel